ok? E dito isso, sem mais delongas, recebam com alegria meu amigo Pastor Rui da VNT. Aleluia. Glória a Deus. Para quem não conhece, é um irmãozão aqui que eu tenho. Eu conheci ele, tinha cabelo ainda, brincadeira, não tinha não, nunca teve. Tá? Caiu daqui e veio para cá. Ó. Ele não tinha barba, né? Mas Pastor Rui é um parceiro nosso, assim como o VNT. Ele trouxe ali os amigos, ó. Mateus e Sara estão ali atrás também, sejam bem-vindos. E mais uma vez é uma honra ter você aqui com a gente, tá bom? Nosso irmão, nosso parceiro. E a tribuna é sua, que Deus te abençoe e te use imensamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz, amém? Amém? Eu gostei de ver a motivação, isso me motiva também. Eu estou com uma expectativa muito grande para essa noite, muito grande, que acredito que 2022 ainda não acabou de fato, tem muita coisa para Deus fazer em nós ainda e através de nós, tá? E essa noite está propícia para mais um treinamento, né? Eu acredito que é um treinamento que Deus tem para essa noite. Eu quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade, a pastora Danúzia, Deus abençoe a senhora. A casa tá linda, tá? Eu amei. Tá chique, não tá? Me chamam lá na igreja de pastor midiático, né? Eu estou vendo aqui alguns ângulos para tirar foto. Depois vai ter uma sessão de fotos aqui. Obrigado, tá? Deus abençoe. Então, nós vamos estar começando a falar da palavra, mas eu quero antes agradecer a esse irmão em Cristo que Deus me deu, pastor Alain. Como tem sido crescente o nosso vínculo de amizade, é um prazer, minha família ama vocês. Traga um abraço da minha esposa, pastora. A dificuldade, a minha esposa, ela me ajuda aí, um termo que usa para crente raizado na igreja, ela não sai, dificilmente, tá? Mas tem um termo que o pessoal usa aí, tá? Mas tem vários termos, né? Mas ela gosta muito de ficar na igreja local. Ela tem dificuldade de sair, e principalmente domingo, tá? Mas eu trago um abraço da minha esposa, toda a minha família para essa igreja. A pastora Noemi foi minha professora, tá? Do que eu vou falar aqui hoje. Vou falar sobre o mover do Espírito, tá? Já botei para a pastora Noemi, se ele falar alguma coisa aqui não está. Amém? E é um dos assuntos que eu sempre amei, né? Na verdade, como um bom assembleano, mover do Espírito. Porém, foi depois dessa aula com a pastora Noemi que organizou a minha mente. E hoje nós damos aula nessa matéria no seminário. E eu quero que o meu amigo lá da mídia me ajuda aqui, meu amado, colocando Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Se tu me ajudar aqui na mídia aqui, eu não vou nem abrir a palavra aqui, não. Tá lá já? Isso, então, glória a Deus. Tá? Aqui fique à vontade, tá? Eu não sei a liturgia. Tá. Podem ficar sentado mesmo aqui? Tá bem, então vamos lá. Eu estou à vontade. Está escrito assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonho, os jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero nessa noite te engrandecer, te louvar e te bendizer. Eu quero fazer um pedido muito especial, que o teu Espírito ministre a cada um nessa noite em particular, da importância de deixarmos o Espírito se mover através de nós, de trabalhar em nossa vida e fazer de nós um instrumento nas tuas mãos. Muita gente chegando, novos aqui nesse lugar, como o pastor falou, há muito trabalho no teu reino,
e não tem como trabalhar antes do revestimento. Por isso, Senhor, a tua igreja foi revestida para trabalhar. Assim também, com o Filho Jesus, foi revestido do poder do Espírito para começar o ministério. E nessa noite, o Senhor quer fazer coisas grandes em cada vida aqui. Se o Senhor tem liberdade para agir, liberdade para fazer algo poderoso nessa noite, fique conosco, ministre através da minha vida, usa-me como canal, como instrumento, para que a vida de cada um, e principalmente a minha, Senhor, que necessito muito da ação do Teu Espírito, sejamos uma potência nas Tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Querido, eu intitulei, o Mateus hoje fez uma oração de manhã na EBD, e ele falou sobre ser uma potência. Eu falei, é o tema da noite, tá? Sendo uma potência nas mãos do Senhor, amém? Quantos creem que podem virar uma potência na mão do Senhor? Quando o Espírito Santo de Deus, ele entra em nossa vida, tá? Por gentileza, João capítulo de número 7, versículo de número 37 ao 39. É um dos versículos falando do Espírito, dos que eu mais gosto. Por quê? Tira aquela limitação que alguns colocam. Alguns acham que o Espírito Santo é só para movimento. Quando a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, ele é provado no deserto, e quando ele vem do deserto, o escritor evangelista Lucas fala que ele vem, no poder do Espírito. Então, veja que ele vai de uma forma para o deserto e sai de outra, porque primeiro deserto não é habitação de crente nenhum, mas é lugar de experiência, lugar de Deus nos moldar, nos preparar, todos nós, para ser extraído o melhor da nossa vida. Às vezes precisamos passar por alguns processos, e pastor Alain, mais do que ninguém aqui, como Mateus, sabe do processo desses 6 anos de VNT que nós passamos. Deus permitiu que nós lidássemos com pessoas com personalidade muito difícil, e hoje eu agradeço, pastor Alain, entendendo que era Deus me preparando, que era Deus me moldando. Pessoas difíceis não são para nos perseguir ou nos abater, mas são agentes de Deus para nos levar para um nível melhor. Entenda isso aqui. Então, João 7, vamos ler, versículo 37, 38 e 39, diz assim, no último dia, no mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O 39, olha que interessante. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam aos que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, Jesus está falando que do nosso interior fluirão rios. É como a vida de um crente, depois que ele aceita Jesus, recebe a vida de Deus, o Zoe, ele é tornado dentro dele uma fonte a jorrar. O Espírito Santo é uma capacitação, é uma unção, é uma dádiva de Deus na nossa vida, para que nós venhamos ser pessoas totalmente potencializadas por Deus para viver nessa terra. Eu gosto muito de um versículo, Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7. Mateus 7, 7. Eu não sei se essa versão está falando diretamente, mas fala do Espírito Santo. Diz assim, peçam e será dado. Busquem
e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A gente usa muito para prosperidade isso aqui, financeira, né? Para a porta de emprego, mas olha só, qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boa dádiva a vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Mas a versão NVT, lhe dará o Espírito Santo. Então, essa passagem diretamente fala do Espírito Santo. É pedir e receber, é buscar e achar, e bater e a porta vai se abrir. O Espírito Santo é a dádiva de Deus derramada para a igreja. Essa profecia, cerca de 700 anos atrás, Isaías 44, versículo de número 3. Isaías 44, versículo de número 3, também profetiza. Isaías, um dos maiores, por que não dizer maiores profeta messiânico acerca de Jesus, ele diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrente na terra seca, derramarei meu espírito sobre a sua prole ou posteridade, e a minha bênção sobre seus descendentes. 44. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto aos regatos. Até aí. Então, os próprios profetas que apontavam para Jesus já falavam acerca da vinda do Espírito Santo em nós, dessa potencialização, dessa unção, dessa dádiva, desse presente que seria o Espírito Santo, que é a vida de Deus em nós. Coloca, por gentileza, João capítulo 16, versículo de número 7. Estou dando aqui uma introdução para a gente entender que não tem limite para aqueles que são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, eu costumo dizer que ele é a força motivadora para que a gente venha a ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. Amém? O Espírito Santo é um agente de transformação que nos usa para transformar outras pessoas. A alegria do Espírito na vida de uma pessoa é diferenciada. O amor que é derramado, Romanos 5,5, na vida de um crente, é um amor que não tem limites. É o amor ágape. Romanos 5 fala que ele derramou o amor sobre nós. A Bíblia diz, Romanos 8, que ele testifica com o nosso espírito. E aí eu acho muito interessante essa passagem, que diz assim, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, ou ajudador, ou consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E aí, imagina, gente, se Jesus está em terra ainda, com o seu corpo em homem, nós queríamos chegar próximo de Jesus. Nós teríamos que pegar hoje um Uber, para chegar em qualquer aeroporto, e de lá pegar um avião para Tel Aviv, depois enfrentar um deserto terrível, e o último enfrentamento, enfrentar a multidão para ver Jesus. E aí Jesus se torna acessível a todos nós, gente, que coisa maravilhosa. Vamos ler o versículo de número 8, olha o que diz. Então ele sobe, porque era necessário subir para enviar o Espírito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui tem uma classificação no versículo 9, muito interessante. Por quê? Ele diz assim, do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, qual é o maior pecado, gente? Que é praticamente imperdoável, imperdoável. É o não crer na obra redentora de Jesus. A blasfêmia do Espírito Santo, quando Jesus fala que não tem perdão, Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Então, a blasfêmia contra o Espírito é não crer na obra que Jesus realizou. E aí ele está dizendo que ele convence o homem do pecado, porque não crê em mim. Então, o papel do Espírito Santo, se tiver alguém que não é evangélico aqui, mas eu creio que não tem,
é convencer o pecador do pecado para o arrependimento. Nós chamamos isso de fé salvífica, fé para crer no que Jesus fez. Paulo diz que se com a tua boca confessares e com o seu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Versículo de número 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então ele convence o pecador do pecado. Nós, filhos de Deus, da graça e justiça, da VNT, ele convence da justiça. Por quê? Não é bom demais, gente, o Evangelho? Não é a boa notícia de salvação? Ou as boas novas? Então, às vezes tem gente que não acredita que o que Jesus fez é tão bom como o Evangelho se apresenta. E aí você tem que estar sendo ministrado pelo Espírito Santo diariamente, dizendo assim, você é filho, você foi santificado, você foi justificado, você é justiça de Deus, você é filho de Deus, você é nação eleita, você é sacerdócio real, você é um povo adquirido, você é embaixador. Eu daria um glória a Deus para confirmar essa palavra. Vocês são uma propriedade, um jardim fechado de Deus. Então, o Espírito Santo em nós, filhos de Deus, está sempre nos convencendo dessa justiça, porque às vezes nós acordamos com crise de identidade, de saber quem nós somos em Cristo, quem é a potência. Às vezes, irmãos, eu levanto na minha casa, sério, na minha casa mesmo, pastor Alain, eu levanto e falo, meu Deus, eu sou filho de Deus. Já parou para pensar nisso, gente? Às vezes eu estou em casa e falo, meu Deus, a minha vida está boa demais. A pastora Ana me falou, gente, sorria. Eu falo, a minha vida está boa demais. E às vezes não está condicionado em ter dinheiro, não está condicionado em não passar prova, não está condicionado em não ter perseguição. Às vezes é na perseguição, às vezes é na escassez, às vezes é na luta, mas a alegria do Espírito que não vem por condição humana, mas é algo que é gerado lá no nosso interior. Ele nos muda por dentro, ele nos molda. E aí qual é o segredo dessa alegria? Não tem segredo, é Cristo em nós. Colossenses 1:27, é Cristo em vocês, Paulo falando, esperança da glória. Essa alegria, esse amor não tem receita, é o Espírito. E aí, para encerrar essa leitura, o próximo versículo, da justiça ele convence nós. E aí, acho muito interessante, por quê? Versículo 11. Da justiça porque ele vai para o Pai e ele convence alguém do juízo. Isso aqui é muito interessante. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Sabe, eu parei... A palavra da graça nos dá uma ousadia, não dá? Eu parei com esse negócio de travar batalha com Satanás, irmão. Já acabou já. Já viu alguém condenado? O martelo já foi batido. Estou numa luta, estou numa prova. Para de falar palavras negativas. Você está em Cristo Jesus. A Bíblia diz, olha só. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir mais força para Ele. Eu tenho falado lá na igreja, que luta é essa? Que tanta prova é essa? Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que deu o seu próprio Filho por nós, como não nos daria com Ele também, juntamente com Cristo, todas as coisas? Efésios 1:3 fala que já fomos abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, no lugar celestial. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, tem tudo a ver com Cristo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Bota a mão assim no seu ventre, assim no seu interior, aqui, ó. Faça, eu estou pronto espiritualmente. Eu viverei guiado pelo Espírito Santo. A minha vida, quem governa é o Espírito Santo, através da palavra de Deus. Pode aplaudir mais uma vez? Que isso? Uma vida governada pelo Espírito através da palavra. Queridos, então nessa noite eu quero, não vou passar do horário, hoje é domingo, mas eu quero colocar aqui
Atos, capítulo de número 2, vamos ler, por gentileza. Eu gosto de ler, irmãos, adoro ler. Atos, capítulo de número 2. Eu estou deixando hoje o da mídia lá. Eu fui pregar no lugar e falei, pastor, sério, se o senhor não está lendo aí não, o senhor está falando esse versículo todo. Eu falei, isso aqui é o Espírito Santo, filho. É o Espírito Santo, irmão. Está aqui um homem, que quem governa a vida dele é o Espírito Santo. Tem feito cada coisa grande que eu falo, meu Deus, coisa extraordinária. Eu, quando perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade. A forma que Deus permitiu que ele fosse levado causou um trauma muito grande em mim e meus irmãos. Nós crescemos com muita dificuldade. E uma delas, que eu sempre exponho isso, foi a de leitura. E eu falo, alguns não acreditam, pastor Anemi. Eu, com 30 anos, eu comecei a aprender a ler. E eu entrei na igreja querendo ser o pagodeiro convertido. Peguei o pandeiro e falei, vou cantar Corinho de Fogo. Batalha travada é nessa... Todo mundo, o pessoal já fica já com... Rei dos reis, a estrela d'alva. Então eu cantava muito Corinho de Fogo. E aí, sabe que o Espírito Santo começou a agir na minha vida. Fala assim, eu não envergonha ninguém, né? Eu era envergonhado, toda vez que eu cantava, eu não entendia. E aí a letra sumia da mente, o playback não tocava. E aí uma vez eu lembro que eu fui cantar numa igreja lá na Renascer da Barra. E foi a primeira igreja muito chique que eu fui, porque isso tem mais de 15 anos atrás, a igreja já estava muito à frente, sabe, muito equipada. E quando eu cheguei lá, tinha vários cantores. Aí a menina que me levou, era missionária, falou assim, canta, porque hoje tem empresário aqui, hoje tem, olha só a mente, hoje tem. Eu falei, então, vou cantar então. E aí, ela já tinha falado isso para mim, eu falei, vou ensaiar um hino do Álvaro Tito. Misericórdia. Botei aquela roupa de pagodeiro. Quando eu cheguei na igreja, o negócio era sério. E aí tinha ensaiado aquele hino. O homem junto ao tanque de Betesda havia 38. Sabe que quando eu comecei a cantar, a letra sumiu. Eu só entoei a primeira frase. Eu falei, misericórdia. E aí já deu um gelo da cabeça até os pés. Veio do alto aquele negócio. Mas não é Espírito Santo, não. De repente, veio do alto. Uma frieza, gente. E tentei cantar de novo, não deu no playback. Fui tentar cantar um Corinho de Fogo na Barra. Gente, não funciona muito. Geograficamente, não tinha noção. Sei que aquele dia, sério, eu vim no ônibus com a cabeça assim encostada de vergonha. Acabado. Sabe um abatimento? E aí, fui chamado para cantar numa vigília. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou. Aí cheguei na vigília lotada. Cabia ali naquela igreja umas 700 pessoas, que hoje a igreja está com uns 3.000 pessoas, que é o Adilson de Farias, na Rua 2, em Primavera, Assembleia de Deus. E era um galpão na época, tá? Eu fui cantar, e aí cheguei lá, o dirigente, ele dando oportunidade, ele falava assim, gente, eu convidei uma pessoa aqui, e Deus não está deixando eu dar oportunidade para essa pessoa. Eu falei assim, cara, toda hora. E aí, algumas pessoas que me conheciam, eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas deve ser para alguém que tem chamado, e às vezes está com dúvida do chamado, ou está com aquela indecisão do que Deus chamou para ser. E aí eu tinha isso, eu achava que Deus queria me usar naquilo que eu vim do mundo, no louvor, e não era. E aí os meus conhecidos pegavam o bilhetinho e mandavam para o dirigente do culto. Está aqui o e eu passando vergonha de novo. E o dirigente falava assim, gente, estão me dando um bilhetinho aqui, Deus não está deixando eu dar oportunidade para essa pessoa. Gente, eu falei, não canto mais. Não, sério, eu falei, não canto mais. E aí Deus começou a ministrar sobre a questão da palavra, a questão do que Ele queria para a minha vida. O público, posso falar, você é um público seleto, inteligente, sábio, porque Deus falava que eu iria pregar para esse tipo de pessoas. E eu não entendi, começou a me levar por dentro da palavra, e hoje
eu até canto, mas não é o que arde. O que arde é a palavra. E eu tive para entrar no querer de Deus, eu tive que, ser tratado por Ele. Que às vezes a gente está num chamado que não é o nosso, e aí a gente não vai frutificar. O Espírito não tem como trabalhar em nós se a gente quiser fazer na presença de Deus o que nós queremos. Está dando para entender? É o que Ele quer. Quando fala dos dons espirituais, fala que é Ele que reparte conforme a necessidade da igreja. Paulo, ele organiza o corpo de Cristo, e ele diz que os membros são todos importantes, porém, cada um tem a sua função. E aí não pode a orelha querer ser boca, a perna querer ser braço. E aí, irmãos, é cada um no seu quadrado e todos felizes, amém? Mas vamos lá. E aí aconteceu em Atos dos Apóstolos que o Joel tinha profetizado, mas assim, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Só que Jesus, irmão, eu acredito, não tem quando você faz uma promessa a alguém, que é algo muito bom, você fica ansioso por aquele dia, ou alguma promessa que vai se cumprir na sua vida. Eu acredito que Jesus já estava, porque ele veio na plenitude dos tempos, veio no tempo certo. E aí, ele começa a dar um spoilerzinho para os seus discípulos. Um deles foi Lucas 24, 49. Vamos ler? Lucas 24, 49. Podemos colocar a partir do 44. Lucas 24, 44. E disse-lhe: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. É necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas, olha só que lindo, gente, e nos salmos, tudo já apontando para Jesus, né? Meu Deus, você já ouviu falar num homem Bezalel? Bezalel? Levanta a mão assim, aqui, ó. Eu não sei seu nome. O Bezalel ali, ó. Pessoas que Deus derrama o Espírito para confeccionar coisas para o templo. Bezalel era um homem normal, mas quando o Espírito Santo desceu sobre ele, não era essa fonte. Por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E aí você na igreja vê pessoas com tanto talento, porque na nossa visão humana e na cultura do nosso município, ser cheio do Espírito Santo, né? Aqui não tem ninguém não, tem, meu Deus. As irmãs do coque, né? De joelho preto, porque tem que estar com o joelho, com a mancha preta do joelho, de oração. A nossa visão é que é cheio, é quem fala a língua estranha dando brado, né? Porque não basta só sussurrar. Não. Foi o brado, viu? Então, a nossa visão, fomos acostumados na cultura, que quem marcha, quem roda, quem pula, quem faz o aviãozinho, quem tem o mistério do celular, é quem é cheio do Espírito Santo. Quem é o zelador aqui? Zelador. Toda a igreja, né? Todo o corpo. É fácil ser zelador? Tem que estar cheio do Espírito ou não tem? Aqui não tem não. Copo no chão? Tem não. Porque o zelador tem que vir catando depois os copos, cheio do Espírito Santo, louvando a Deus, agradecendo. Não é isso? Algumas coisas que acontecem, isso acontece na VNT também não tem não, né, Mateus? É papel no chão, é caneta, é papel de bala, papel de chiclete. Jesus. E aí, se quiser baixar aqui, acho que o lado de dentro está dando microfonia. Às vezes são pessoas cheias do Espírito Santo, mas a gente não valorizamos, porque achamos que quem é cheio do Espírito Santo é com essas características. E eu vou te provar que tem algo muito mais profundo. Quer ver? Olha o que diz. E disse-lhe, foi essa, o 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Depois de 3 anos
e meio andando com Jesus. Jesus agora abre o entendimento dos discípulos. Tu acha que é fácil, irmão? Pastor soa a camisa, né, pastora? Ensinando, instruindo, sabe, fazendo alinhamento, reuniões, e às vezes tem que esperar o tempo de cada um, dos discípulos andando com Jesus, 3 anos e meio, versículo 46, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia, e que em seu nome será pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu pai, lembra de Joel? Mas fiquem na cidade até serem, revestidos de poder. Então Jesus aqui, ele dá uma instrução, ele está próximo de ser assunto ao céu, ele já estava com um espaço de 40 dias depois da sua ressurreição, e quando nós chegamos em Atos 1:8, ele diz assim, não vos compete saber o tempo e a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O versículo 8 ele diz assim, mas recebereis, o poder sobre vós, ao descer o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins dessa terra. Uma das funções do Espírito Santo é nos capacitar para sermos testemunha de Cristo, pregar boa nova. Então, quando você sai de casa e o sol está quente para vir para a EBD, você está testemunhando Jesus. Quando você sai de casa com um tempo chuvoso, frio, ruim para estar na igreja realmente, mas você sai de casa com a sua família, você está testemunhando Jesus através da sua vida. Não está limitado em um púlpito. Então, Jesus em João 20, Jesus está tão assim, ansioso no sentido de ver o crescimento dos discípulos, porque sem o Espírito Santo não tem como a gente ter uma comunhão com Deus, por isso que o mundo pode receber o perdão e o arrependimento para a salvação, mas os filhos de Deus têm o direito de receberem o Espírito Santo, porque são filhos de Deus e confessaram Jesus. Jesus sopra em João 20 no seu discípulo, e eles recebem, que no hebraico se chama o ruach, o sopro do Espírito, e eles são cheios do Espírito Santo, e ali a vida deles nunca mais foi a mesma. E quando chega em Atos 2, eles recebem o cumprimento da promessa de Joel, e aí, gente, acontece algo fenomenal nesse dia. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, algo fenomenal começa a acontecer na nossa vida. Quer ver? Por gentileza, estou encerrando. 1 Coríntios, capítulo de número 2, 1 Coríntios 2, versículo 15. Podemos ler o 10, a partir do 10. A partir do 10. Isso. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais... Não tem um texto lá dos profetas? Deus não faz nada antes de revelar aos seus santos profetas. Então, o Espírito Santo que penetra, sabe tudo de Deus, ele está a serviço de Deus nesse tempo, se movendo sobre a nossa vida para liberar pérolas da parte de Deus para a nossa vida. Você com o Espírito Santo está à frente de todos os tempos, porque ele derrama dons, e um deles é o dom da sabedoria, que aponta presente e futuro, e te revela coisas extraordinárias. Sabia que antes de chegar uma luta, o Espírito Santo revela, até mesmo a vitória. Esses dias eu saí da autoescola, e aí um homem me parou na rua, falou assim, nunca falou comigo, tu vai passar. Eu vi você dirigindo, você dirige muito bem. Fui para casa, falei, gente, eu falei com Deus hoje. Deus falou comigo. E eu falei assim, meu Deus, estranho, mas meu coração encheu. Um homem que não é evangélico, tá, gente? Mas lembra que os antigos, mesmo sem saber, hospedaram anjos em sua casa? Você crê nisso? Que você recebe manifestação, teofania, manifestação angelicais? Uau, que é isso, hein? Que isso? Isso é muito profundo, não é não? E aí eu passei, pastor Lã,
Estou saindo da autoescola, agradeci todo mundo na autoescola, na sexta-feira passada, retrasada, sem ser essa que passou a outra. Passei, estou saindo da autoescola, fui na minha mãe para tomar um café com a minha mãe. Quando eu estou passando, gente, em frente à autoescola, quem estava? A mesma pessoa. Eu fico tremendo quando eu falo. Por quê? Falou assim, passou, né? Eu olhei assim, falei, passei. O olhar dele foi diferente. O tom de 4 que foi, contando comigo, só eu passei. E ele falou assim, eu sabia. Pastor Noemi, eu andei pisando, flutuando, acho que eu levitei. Eu falei, por que eu não agarrei ele? Por que eu não abracei? Gente, parecia, eu falei, Deus falou comigo de novo. E aí, olha o que diz. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos, as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado. Lembra da justiça? Gratuitamente Ele dá, e nós temos o Espírito Santo para nos fazer entender o que nós ganhamos gratuitamente. O que é isso, gente? Versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, olha só, com E maiúsculo, Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por isso que às vezes não dá para perder tempo, porque quem não tem o Espírito Santo, ele não vai entender os processos, não vai entender a profundeza da sua vida, o chamado, sabe? E às vezes a gente quer contar alegremente para alguém que não tem Espírito Santo, não vai dar, não vai testificar. Pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente. Isso aqui é magnífico. Eu ia pedir os músicos para fazer um som aqui, que eu estou encerrando. Tá? E aí vamos voltar para Atos 2. Porque acontece esse culto de Atos 2. Eles estavam sentados, gente. Isso aqui está parecendo mini vigília, né? Porque era chamar o pessoal aqui para receber o batismo. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Fala em outras línguas. Quem não fala em outras línguas? E o pessoal ficou meio tímido. Quem fala? Quem não fala? Porque até isso nós estamos mal resolvidos. Nós achamos porque não falamos em língua, não temos o Espírito. E você já tem. Amém? E Ele já está movendo na sua vida nessa noite. Sabe? Essa noite é a noite de passar para um outro nível, sabe? Passar para outro nível. Se você não falava de Jesus, você vai passar a falar. Se você tinha vergonha, você vai passar a não ter mais vergonha. Porque o Espírito Santo, ele está te enchendo aqui. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa igreja está muito bonita, né? Eu faço algumas dinâmicas, sabe? Mas alguém consegue beber sem abrir a boca? Então, às vezes, uma manifestação de glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você está bebendo do Espírito. Por isso que eu preciso beber. Cada vez que eu glorifico, cada vez que eu me alegro, eu estou bebendo do Espírito, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Por quê? Olha o que diz Atos 2. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam, olha só, assentados. Ninguém estava pulando, ninguém estava, não, estava sentado assim igual você está. E aí, e viram o que parecia línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então eles começaram a falar em outras línguas, que é uma dádiva de Deus. E um dos dons do Espírito Santo é a variedade de línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitavam. Havia em Jerusalém judeus devotos
vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntaram-se a multidão, que ficou perplexas, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, se estava vendo língua, começou também naquele culto ter interpretação de línguas. Porque não adianta ser só língua, porque a língua edifica a si mesmo. Mas começaram a ter interpretação de línguas. Aconteceu mais coisa nesse culto. Ouvindo o som, ajuntaram-se uma multidão que ficou... O versículo 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Portos, medos, lamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto de toda a província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximo da Cirene, visitantes vindo de Roma. Juntos judeus, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria. Então, quando eu falo em línguas, qual é o seu nome? Braina. Quando eu falo em línguas, eu estou falando das maravilhas de Deus. Que legal, hein? Quando eu expresso línguas estranhas, eu estou falando as maravilhas de Deus, porque a Bíblia fala que o meu espírito, de fato, ora muito bem quando eu falo em línguas, porque a minha mente fica infrutífera. E aí, gente, acontece que Pedro, agora com a ousadia, ele pega a palavra e começa a falar do que aconteceu. Por quê? Então, todo mundo bêbado, né? Porque uma coisa é se embriagar com vinho, você perde o rumo de casa. Ninguém bebe vinho. Eu bebi vinho, não faço não, o negócio deixa você, as pernas, qual é a direita, qual é a esquerda, tu não sabe. Fica grog, né? Eu acordei assim, tinha 17 anos, eu acordei. Falei, meu Deus, meu quarto está mudado, está tudo azul. Eu estava no meio fio. O vinho é terrível, irmão. Mas Paulo diz assim, enchei-vos do... Até a perna ficar bamba, porque uma das reações é choro, é riso, é perna bamba, é uma alegria, um êxtase muito grande. Amém? Então Paulo está dizendo, não beba vinho, mas encham-se do Espírito. E aí Pedro pega a palavra e começa a falar isso aqui, ninguém tem ninguém bêbado numa hora dessa da manhã, mas o que está acontecendo aqui foi o que foi dito pelo profeta Joel. E ele começa a pregar do profeta Joel até o dia do derramamento do Espírito Santo. E aí ele aguçou tanto as pessoas a quererem aquilo que estava acontecendo, que a pergunta foi, porque todo movimento do Espírito causa curiosidade, e o avivamento que Deus vai enviar para esse lugar vai causar tanta curiosidade que vai vir pessoas de todos os lugares para esse lugar. Aleluia! Porque o avivamento, esse é o avivamento, salvação de alma, o batismo, o mover de Deus, família sendo resgatada, o ampliando a casa, deixando ela mais adornada. Esse é o mover do Espírito. E aí pergunta, como nós fazemos para ter isso aí? Nós queremos. E aí Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que nós estamos falando, 38 e 39. Olha o que Pedro fala. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, é para todos, irmão. É para todos. Vamos ficar de pé, por gentileza? É para todos. Atos 10, 38 fala que Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando, ensinando, pregando. Por que ele fez isso? A Bíblia fala que porque Deus era com ele. O Espírito Santo quer capacitar a igreja nesse tempo para fazer coisas extraordinárias,
para mudar, sabe, se você mora próximo de parente, mudar a situação do teu parente, falar de Jesus, mudar casamentos, mudar a vida de jovem. O Espírito Santo quer ser o agente de transformação, nos usando de maneira poderosa, potente, sabe, na mão do Senhor. Quando a gente vê os grandes avivamentos da história, foi de homens que se colocaram à disposição do Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta: quantos aqui estão nessa disposição? Quantos tem essa disposição? Fala assim, ó, Espírito Santo, mais alto, Espírito Santo, domina todo o meu ser. Tu tem liberdade para agir através da minha vida. Usa-me como instrumento para que através da minha vida outras vidas sejam resgatadas, sejam libertas, sejam transformadas pelo poder de Deus. Quantos creem assim que o Espírito Santo começar a agir? Oh, em nome de Jesus eu quero orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar a tua igreja, graça e justiça nessa noite. É uma noite muito especial, porque o Senhor que revelou essa palavra falou que eles iriam ser cheios, mas cheios de um poder, de um revestimento diferente. Porque o Espírito Santo nós temos, mas às vezes estamos como diz Paulo em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Às vezes o Espírito está em nós, mas não está se movendo através de nós. E a partir dessa noite, através dessa palavra, teus filhos vão entender que uma renúncia é necessária. Há uma renúncia a ser feita para que o Espírito venha agir. Esse lugar tem muito a crescer, tem muito a avançar, tem muito a progredir, mas é necessária essa renúncia do corpo, do coletivo. Por isso eu oro, Pai, para que teus filhos sejam cheios, 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 sejam cheios desse poder que usou Paulo, desse poder que usou Silas, desse poder que usou Lucas, desse poder que usou Pedro, desse poder que usou Jesus, desse poder que usou os pais da igreja, desse poder que usou toda uma história de homens e mulheres que se dispuseram à disposição do Espírito Santo. Eu queria ouvir a sua voz nessa noite, falando: usa-me. Vamos orar, vamos levantar um clamor. Pede esse Espírito Santo, usa-me. Isso, vai orando, fala: eu estou aqui, ó. Agora é você com o Pai. É você com Deus agora. É você com Deus. É para nunca mais ser o mesmo. Espírito Santo, venha soprar o vento impetuoso. Oh, nessa noite, nessa casa, aos quatro cantos. Começa a visitar pessoas aqui. Começa a encher corações. Começa a trazer uma nova unção, um óleo fresco, como disse Davi, um renovo, para que a nossa semana, para que o mês de setembro, o mês de outubro, o mês de novembro, seja meses extraordinários. Não queremos ser a mesma pessoa diariamente, queremos avançar. Isso. Se abra, se entregue. Jesus. É promessa, não é emocionalismo, não. Nós, como filho, temos direito de atuar, porque a tua palavra diz que se cremos, faremos obras maiores que a Senhor fez. Nessas mãos que estão levantadas, o Senhor está colocando poder e autoridade. Mãos levantadas é sinal de vitória. Mão levantada é sinal de vitória. No nome de Jesus, Pai. Quando teu filho pegar essa mão e colocar no seu coração, ou tocar no seu irmão que está do seu lado,
coisas extraordinárias, uma unção vai começar a se manifestar diferente nesse lugar, em nome de Jesus. Pai, começa a derramar uma unção, autoridade, ousadia, alegria do Espírito, intrepidez, para que teus filhos venham a ser ousados. Venha, Senhor, romper nessa terra. Eu vou, em nome de Jesus, profetizar agora a libertação, profetizar agora a transformação e o renovo sobre teus filhos. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pega a sua mão agora, coloca no seu coração. Isso. Depois você pega o teu irmão que está do lado assim, ó, dê um abraço assim, ó. Começa a interceder por ele aí agora. Vai, intercede por teu irmão. Isso, passa ele. Ei, isso. Isso. É noite. Espírito Santo, enche de alegria. Revelação. Senhor, começa a usar teus filhos nos dons nesse lugar. Tu tem uma promessa de avivamento para a nossa vida. Nem começou ainda. Nem começou ainda.